Queridos telespectadores, sejam bem-vindos a mais um podcast Chameleon Componentes. Eu sou Jader, o fundador da Chameleon Componentes, uma empresa especializada no fornecimento de componentes para a iluminação a LED, para a indústria de iluminação a LED. Estamos na terceira temporada do nosso podcast, trazendo assuntos extremamente relevantes e modernos, relacionados a toda a comunidade de iluminação a LED. Como sempre, convidados muito especiais e relevantes na indústria, na arquitetura, nos influenciadores, estão conosco hoje. Por favor, Rui Soares, se apresente ao nosso telespectador. Obrigado, Jader, obrigado pelo convite de estar aqui, obrigado ao Vicente também. Wilson, aqui do meu lado, foi meu professor e amigo atualmente, mas eu tenho uma atuação na área de iluminação baseada em 3 pilares. Um pilar acadêmico, como pesquisador, eu estou finalizando o doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Outro como professor, dando aulas em cursos de pós-graduação, dando aulas em cursos de extensão. Eu e Vicente temos um curso juntos também sobre iluminação integrativa. E como atuação de mercado, como consultor na área de iluminação integrativa, evidentemente, e como projetista de iluminação. Eu continuo fazendo projetos, eu tenho um histórico de décadas de projeto de iluminação, alguns projetos premiados, e também introduzir o assunto iluminação integrativa nos projetos. Então, acho que a minha grande missão, resumindo isso tudo, é trazer para o mercado, trazer para os projetos, todos os conceitos que a academia me traz a respeito de iluminação integrativa. Muito bom. Doutor Rui Soares, tá? Se nos permite, telespectador. Entregou agora, a tese dele, né? Só quem faz mestrado e doutorado sabe o que é isso, né? A gente nem imagina. Só tem uma ideia. Então, Wilson, nosso querido convidado da FASA, por gentileza, se apresente aos nossos telespectadores. Jader, muito obrigado a você, Chameleon, por esse convite que muito me honra, principalmente ao lado de nomes que eu admiro muito profissionalmente e pessoalmente, que é o professor Vicente e o professor Rui. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu trabalho com iluminação em fibras óticas desde 1990 no Brasil, e desde o meu primeiro contato com esse material eu sou literalmente apaixonado pelo que faço. Hoje eu atuo tanto na área da indústria, sou um dos sócios diretores e fundadores da FASA Fibra Ótica, que é uma empresa que tem grande atuação aí no mercado, são 35 anos de iluminação com fibra ótica, mas também ao longo da minha jornada profissional eu acabei me encantando pelo processo pedagógico, primeiro através de palestras e depois dando aulas de pós-graduação. Tive a honra de ter sido professor do professor Rui, que hoje poderia tranquilamente ser meu professor em muitos temas. E nesse processo, por volta do ano 2006, eu tive a minha primeira oportunidade de testar a fibra ótica nos ambientes clínicos, terapêuticos e hospitalares. Então, eu diria que foi a primeira pincelada que eu pude ter ali como pesquisador de iluminação a respeito de o quanto a fibra ótica poderia contribuir com o que hoje é chamada de iluminação integrativa. Então, debater esse tema aqui vai ser um prazer imenso e mostrar um pouquinho de como a fibra ótica pode, na prática, contribuir com esses espaços. Vai ser absolutamente incrível. Muito bom. Alguém tem dúvida da qualidade que vai ser esse podcast depois dessas 2 apresentações? E não foram todas. Vicente Scopacasa, nosso mestre e professor, por favor, se apresente ao telespectador. Ok. Bom, de novo, estamos na terceira fase já desses podcasts, a gente tem feito isso com uma certa regularidade, e esse daqui também é um podcast especial, onde tenho 2 grandes amigos aqui, parceiros e amigos, que trabalhamos junto no mercado de iluminação, eu como consultor da FASA, como parceiro nos cursos com o professor Rui Soares, ou seja, é um motivo de satisfação. Bom, eu não sou projetista de iluminação, o meu trabalho principal é com fontes de luz,
E vai ser um bate-papo muito interessante. Então, estou bastante animado para ouvir deles, principalmente, né, sobre esse assunto que é relativamente novo, né, um assunto ainda que requer muito estudo e muita compreensão, que é a iluminação integrativa. Então, a gente vai ter a oportunidade de ver como isso pode ser aplicado em termos de projeto de iluminação utilizando fibra ótica. Então, eu sei que vamos mostrar alguns exemplos bastante interessantes e estão bem otimista com isso. Então, um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom, queridos convidados. Vamos iniciar, então? Vamos lá. O tema de hoje, telespectador, iluminação integrativa e fibra ótica. Dr. Rui Soares, por gentileza, poderia nos explicar o que é a iluminação integrativa? Perfeito, Jader. Iluminação integrativa, pela definição da Comissão Internacional de Iluminação, é o projeto de iluminação, né, que integra os efeitos visuais e não visuais da luz para pessoas. Então, essa é a definição curtinha. Mas, se a gente for aprofundar um pouco mais na iluminação integrativa, a gente percebe que ela se confunde com a própria história da iluminação. Por quê? Desde antes da invenção da lâmpada elétrica, a ideia de iluminar ambientes era simplesmente para proporcionar a execução de tarefas à noite, depois que o sol se punha. Então, inicialmente, a luz tinha a função de tirar do escuro. Depois, da metade do século passado para final do século passado, início desse século, a dimensão psicológica da iluminação integrativa veio à tona. Então, a gente começou a ver um movimento, por exemplo, de os hospitais se tornarem ambientes mais lúdicos, mais aconchegantes, quase que como se fosse a nossa casa, né? Isso ajuda, inclusive, os pacientes a se recuperarem e, comprovado por vários estudos, a gente sabe que essa atuação foi bastante importante. A própria arquitetura fez isso também e a iluminação acompanhou esse movimento. E agora, mais recente, nós estamos vendo a terceira dimensão da iluminação integrativa, que é a dimensão biológica. Então, primeiro começamos com a visão, depois a luz como estímulo psicológico e emocional, e agora biológica. Porque descobrimos, né, os neurocientistas descobriram em 2002 que a luz modula todo o funcionamento do nosso organismo. Nossos hormônios, nossas emoções são também moduladas pela luz. Então, agora nós estamos num momento em que esses processos, esses mecanismos neurais já foram decifrados pela neurociência. Então, esse é o momento de aplicar esse conhecimento nos nossos projetos. Sensacional, doutor. Muito obrigado pela colaboração. Então, vamos fazer uma correlação, né, inicial com o Wilson. Frente a essa explicação e as respostas psicobiofísicas e emocionais, onde que a fibra ótica, de qual forma, vantagens, enfim, pode fazer parte desse projeto de iluminação integrativa? Perfeito, Jader. Eu acho que para responder essa questão, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo e passar um pouquinho do que é a minha percepção sobre o que eu via do mercado de iluminação, estando nele há 35 anos, né? Vamos lembrar que em 1990, quando eu comecei, então eu até brinco junto com o Vicente, né, que a gente começou com 6 anos de idade, né? Então, basicamente naquela época, falar que você, sei lá, queria se envolver com lighting design parecia quase que como se você fosse usuário de uma droga, né, muito alucinógena, né? Então, o Brasil ainda não tinha uma cultura de iluminação tão específica e tão difundida como é hoje, né? Hoje a gente vê designers brasileiros ganhando prêmios internacionais, né? E naquela época me incomodava um pouco porque, como basicamente a gente era os únicos a falar sobre fibra ótica, ainda é um pouco assim, né, a falar sobre fibra ótica no Brasil, então sempre que tinha um simpósio internacional de iluminação, nós éramos chamados ali para fazer palestras, não palestras comerciais, mas evidentemente com um conteúdo pedagógico e didático sobre o assunto. E me incomodava um pouco o fato de que se mostrava muito a iluminação arquitetural, né? Então, e exclusivamente arquitetural. E, basicamente, eu hoje abro
quase que 100% das minhas palestras, sempre mencionando, né, que a gente vê muitos nomes e mestres da arquitetura que sempre valorizaram muito essa questão de a luz como um elemento para valorizar ou para diferenciar a arquitetura, né? Então a gente pode pegar Le Corbusier, que usou a luz para definir o que é arquitetura, né? O jogo sábio dos volumes expostos sobre a luz, ou mesmo mais próximo de nós aqui, Tupiniquins, né? O Oscar Niemeyer, que tem uma frase que é muito emblemática para nós que trabalhamos com iluminação, onde ele diz que uma boa iluminação pode valorizar um projeto medíocre, enquanto uma iluminação ruim pode destruir o melhor dos projetos. Mas para mim, de verdade, aquilo gerava um incômodo, porque quando eu parava para pensar, e eu estou falando de 2006, né? Para mim a luz nunca foi só isso, porque quando a gente para pensar realmente, nós não estamos só iluminando arquiteturas, espaços, volumes, objetos, né, ambientes, nós estamos iluminando acima de tudo pessoas, né? Então é para essas pessoas que a luz tem que ser pensada. E eu acho que essa talvez seja a maior função e a maior razão para que a gente estude cada vez mais a iluminação integrativa. Então, lá em 2006, por uma experiência quase que empírica, e de verdade tenho que confessar, foi realmente sem querer, né? Nós fornecemos um efeito estrelado, que é talvez um dos mais conhecidos efeitos da fibra ótica, para um quarto de uma criança que tinha 5 anos de idade naquela ocasião, e que já não dormia mais sozinha desde os 3 anos de idade. E ao se implantar a fibra ótica no quarto dessa criança, ela optou por voltar, por vontade própria, né, a dormir sozinha no quarto. E a gente recebeu um relato espontâneo dessa situação, e isso me despertou. E eu falei, será que essa criança voltou exclusivamente por causa da luz com a fibra ótica? Então foi a primeira experiência que eu poderia dizer que naquela época a gente nem tinha esse termo, imagino eu. Uhum, né? Não. Não tínhamos, né, Vicente? Não. Então foi talvez a minha primeira experiência com a iluminação integrativa, sem saber o que era iluminação integrativa, né? E aí eu comecei a lembrar que a gente já tinha colocado fibra ótica em consultórios odontopediátricos, em salas de pré-parto, né, o parto humanizado, em salas de ressonância magnética, em salas de terapia ocupacional visual para crianças com paralisia cerebral, enfim, uma série de ambientes. E eu falei, puxa, isso merece um estudo mais aprofundado. Só que naquela ocasião, como eu disse, a gente não dispunha das ferramentas que hoje o próprio professor Vicente e o professor Rui se aprofundam com muita maestria, né? E eu fico muito feliz de ver essa evolução e que a gente possa estudar isso biologicamente, psicofisiologicamente falando, né? Cientificamente falando, porque aí o meu estudo se limitou às questões estatísticas, né? Então, a coletar depoimentos, a ir nesses espaços, a ver as reações comportamentais dessas pessoas que frequentavam esses espaços, né? E a estatística foi absurdamente positiva, foi 100% de estatística positiva, não tivemos um caso de indiferença, e é um estudo que perdura até hoje, se prolonga em vários ambientes, e essa foi, assim, a primeira experiência. Então eu pude perceber que, por várias razões, a fibra ótica pode contribuir muito para a humanização de vários espaços, né? De hospitais a clínicas de terapia ocupacional, ambientes estressantes, como desde a recepção de um hospital até, eventualmente, uma sala de exames, e eu acho que essa foi o grande start para mim de como eu pude ver o potencial da fibra ótica nesses ambientes. Wilson, muito bacana. Então, hoje nós temos uma evolução em pesquisa, né? Muito grande, o doutor sabe disso. Então, você começou com a prática, né? Muitas vezes sem saber ali com precisão. De repente, todos os seus projetos, seus cases, poderiam ser uma fonte de pesquisa muito rica, né? Para os dias de hoje, atualmente. Tudo certo? Essa correlação, então, a evolução do seu trabalho, você já pensava, mas não tinha um conhecimento pleno, que ele foi se acumulando ao longo do tempo, mas hoje está num nível de maturidade muito grande, pelo que o doutor falou. Eu queria fazer uma observação sobre a fala do Wilson, é que ele trouxe um leque enorme de questões, de situações empíricas. Quer dizer, ele comprovou aquilo que depois foi definido pela ciência
E isso é muito interessante, foi uma antecipação de movimento, né? E também o seguinte, a iluminação convencional, essa é a grande diferença da iluminação convencional para a integrativa, foi o que o Wilson definiu. A iluminação convencional, ela é voltada para iluminar espaços, para iluminar coisas, texturas, volumes, etc. Mas era uma interação com a arquitetura e com design de interiores. A iluminação integrativa, ela é voltada para as pessoas, para o usuário dos ambientes. E para atender necessidades das pessoas, necessidades que às vezes as pessoas nem conhecem. Mas é justamente aí entra o profissional para poder avaliar isso e para poder fazer essa aferição. Quais são as necessidades dessas pessoas? E o Wilson já identifica isso há muitos anos, né? Antes da gente falar sobre isso. É muito bacana esse processo. Então quer dizer que a fibra ótica, ela, se eu posso deduzir dessa forma, ela foi um meio, por uma característica dela, de provocar vamos dizer, transformar aquele estímulo visual numa resposta emocional. Né? Coisa que, quando você está preocupado em iluminar o ambiente, como você bem falou, né, que é a característica, iluminando com a luminária direto, quer dizer, isso aí, de certa forma, ficou meio perdido. Né? Ou seja, o que eu vejo na fibra ótica, ela tem um detalhe, vamos dizer assim, tátil, né? Porque você consegue transportar a luz num meio que você pode, de certa forma, tocar nisso, coisa que a iluminação do ambiente é volumétrica, né? Sei lá, é interessante isso, eu não sei se poderia explorar mais, mas foi, né? Porque eu já vi vários filmes que a FAS apresenta, onde você vê as pessoas interagindo com a luz através da fibra, coisa que a gente não faz com a iluminação, né? Não é tátil. E a fibra provoca esse elemento tátil, né? E como visão e o tato são sentidos humanos, então você junta a visão com o meio tátil e aí talvez essa maravilha, né? Esse precursionismo todo, né? De você ter percebido isso através da fibra. Eu acho que dá um bom artigo isso daí, viu? Vicente, vocês não acham? Eu acho que você tocou num ponto fundamental aí, porque o Jader colocou muito bem. Na verdade, o processo, para mim, ele começou de trás para frente. Uhum. Ou seja, eu tinha a percepção da resposta emocional, primeiro, sem ter a resposta científica. Né? E fui, assim, com muita sede em busca de respostas científicas, porque realmente a gente não dispunha dessas informações. Eu não sei se, talvez o Vicente possa até depois mencionar isso, mas em níveis mundiais, se a gente tinha ou não. Mas como eu tinha uma estatística, assim, absolutamente convincente, né? Isso até me fez apresentar para uma plateia de 350 profissionais de iluminação em 2007, um ano depois do início dos meus estudos, né? E acho que foi até um marco e foi talvez uma das palestras mais difíceis que eu ministrei até hoje, porque até onde eu me lembro, ninguém tinha falado de iluminação e saúde. Né? Era sempre iluminação de hotéis 5 estrelas, sim. De restaurantes de luxo, casas de alto padrão, capa de revista, Meus estudos em iluminação e saúde começaram justamente a partir das falas do Wilson. E aí é até legal colocar que foi um compromisso que eu assumi comigo mesmo. Quando eu descobri isso, né, como isso caiu na minha vida profissional, justamente como um preenchimento de um anseio que eu tinha por aquele incômodo, né, de achar que a luz não era e não podia ser só aquilo, eu havia me comprometido em toda a apresentação minha, ter um percentual de tempo daquela apresentação para falar sobre esse assunto. Né? Então, nas aulas de pós-graduação, a qual eu tive a honra de ter o Rui ali como aluno, então eu tinha lá 1 hora, eram 20 horas de módulo, então eu tinha 1 hora destinada a falar sobre esses cases que eu estava estudando e sempre estimulando, né, os meus queridos alunos a darem continuidade a esse trabalho, a me ajudarem nessa pesquisa. Né? E hoje a gente tem muitos cases que foram estudados profundamente, que viraram trabalhos de conclusão de curso, né? Como o próprio caso do próprio Rui, que pegou isso assim, de uma maneira muito forte, e eu fico muito feliz de ver isso. Mas,
completando essas informações todas com o que o Vicente falou, que eu acho muito importante. Quando me perguntavam o que eu achava que era uma das causas para a fibra ótica causar esse impacto emocional, eu sempre dizia, a fibra ótica permite que você pegue na luz, que é uma coisa que a gente não está habituado a fazer. Hoje talvez um pouco mais, né? Hoje você tem mais ferramentas, mas naquela época, o que a gente tinha no mercado praticamente? Lâmpadas halógenas, o LED começando a chegar, incandescentes, fluorescentes, né? Então você não era habituado a pegar a luz, ao contrário, né? Pegar a luz passava aquela impressão de você ia se queimar, ou tomar um choque, ou alguma coisa medonha, né? E a fibra ótica, por não transmitir energia elétrica, permitia isso. E, de certa forma, esse detalhe também fazia com que, a gente vai ver alguns exemplos disso, alguns ambientes trabalharam com que, naquela época eu já chamava de estímulo multissensorial, que não é só mais a gente ter a percepção visual da luz, mas, como, por exemplo, a gente vai mostrar aí salas de TO infantil para crianças com paralisia cerebral, onde você trabalha o estímulo tátil com o auditivo com o visual. Né? Então, tudo isso ao mesmo tempo, através da fibra ótica. E isso trouxe, sem dúvida nenhuma, resultados assim impressionantes. Vamos então para a prática? Telespectadores, estou sem palavras, porque aqui a palavra é legado. A junção dos meninos aqui, do doutor e do Wilson, não tem que falar, é legado. O legado que eles estão deixando para a iluminação aqui, eu já estou até arrepiado, é emocionante. Né? E com o mestre aqui, né, colocando ali mais energia. Eu quero ir para a prática, pessoal. Wilson, mostra casos para nós, então. A gente trouxe alguns exemplos. Contribuíram para o bem-estar das pessoas? Quero ver. Legal. A gente trouxe alguns exemplos, desde os mais simples, né, onde a gente vê, por exemplo, consultórios odontopediátricos. Aí a gente está vendo um exemplo muito pequenininho ali do efeito estrelado com a fibra ótica no campo de visão, justamente do paciente, né? Então, ele, ao olhar para cima, ele vai ver exatamente esse efeito estrelado numa abóboda azul, nesse caso. E esse efeito lúdico, claro, aqui a gente está vendo uma foto estática, mas a gente tem oscilações ali desse efeito estrelado, então é tudo muito lúdico. E é importante dizer, não é só estético, mas aí eu acho onde o Vicente tem uma enorme contribuição nesse trabalho de desenvolvimento, estudo de níveis de flicker, de espectro, tudo para que realmente isso cause um relaxamento na pessoa. Né? Então a gente teve aí dentro desse estudo, por exemplo, o relato de diminuição de níveis de anestesia. Então, doses menores de anestesia, início dos tratamentos com maior facilitação pelo paciente. Então, toda uma resposta que, inclusive, beneficia não apenas o paciente que está ali, mas também a própria equipe médica, porque quem vai passar mais tempo nesses espaços, senão o odontopediatra, né? Então, isso é muito importante. Acho que tem uma foto mais em detalhe. Tirou o medo ali, do motorzinho. Exatamente, exatamente. Né? Mas claro. É uma diminuição da ansiedade, né, Vicente? E ansiedade. Exato, claro. Exato. Então, esse seria mais ou menos o campo de vista aí do paciente que está lá com esse trauma já do motorzinho, como você falou já. É só uma forma descontraída. Lógico que é muito mais que isso. Né? Exato. Aqui a gente já tem um outro espaço que, para mim, foi também bem interessante essa descoberta, são as recepções dos hospitais. Né? E o que é uma recepção do hospital? Principalmente quando você vai para um hospital infantil, você tem a criança com medo do que ela vai passar por ali, se ela vai tomar uma injeção, se eventualmente vai ser internada, está com dor, já vem de casa, né, com um ambiente estressante, e o pai muitas vezes preocupado, o pai e a mãe preocupados se o plano de saúde vai aceitar, se não vai, trâmites burocráticos, né? Então a recepção do hospital, também trazendo esse ambiente relaxante, confortável, né? Então já começa a diminuir a ansiedade, a fazer com que a criança já comece a interagir um pouco com esse ambiente lúdico, né? Então veja, a gente aqui nunca vai defender que a iluminação em fibra ótica seja a curadora de doenças ou qualquer coisa nesse sentido, mas é mais uma variável. É uma contribuição para uma humanização desses espaços. Emocional, né? Uma resposta emocional na veia, né, Vicente? Na veia, para fazer com que essas pessoas realmente diminuam o seu grau de ansiedade. Né? Muito bom. Tem mais casos? Tem. Aí a gente vai entrar aqui num que eu acho muito legal,
que são as salas de parto humanizado, né, que antigamente se chamavam de pré-parto, hoje é o famoso PPP, né, que é o pré-parto, o parto e o pós-parto. Então são salas que estão preparadas aí para várias situações, desde o parto natural, como se chamava antigamente, né, até uma eventual intervenção cirúrgica. E se usa muito a hidromassagem nesses trabalhos, e também, né, a gente tem relatos de mães que tiveram seus filhos sob esse ambiente, né, e sempre relatos muito positivos. É o mesmo? É a mesma situação, né? Então a gente tem aí um ambiente já cirúrgico para uma cesárea, numa sala de pré-parto, né? Então, quando há essa necessidade, também existe, claro que isso não vai, vamos dizer, amenizar a dor, mas diminui um pouco esse padrão de ansiedade, que já é natural de uma situação de uma cirurgia, né? Que é uma cesárea, né? Então, mais um, também com a mesma situação. E tem vários relatos positivos, né? Durante o trabalho de pré-parto, no parto humanizado, são feitos alguns exercícios, então tem vários equipamentos que são utilizados para isso, né? Então as mães relatam, é muito interessante esses depoimentos de como foi relaxante, de certa forma, diminuir as luzes, deixar um ambiente mais lúdico, mais aconchegante, vamos chamar assim, e ter somente a luz da fibra ótica ali no forro, criando uma sensação ali de bem-estar, né? Acho que temos mais. Essa é uma sala que é muito interessante para mim. Esse foi um trabalho que a gente fez voluntário na ACD, muitos anos atrás, para crianças com paralisia cerebral. Então, as crianças... essa é uma sala de TO infantil, terapia ocupacional infantil. Basicamente essa sala servia, você vê que tem bolas coloridas, tem vários equipamentos para gerar estímulos visuais nessas crianças. Elas enxergam bem, elas têm um olhar apurado nesse sentido, porém a parte do cérebro que deveria decodificar essas mensagens pela paralisia é comprometida. Então eles trabalham com estímulos. Gostaria até de voltar na foto anterior, se for possível. Slide, por gentileza. Volta um, e isso, já vamos para a foto seguinte, já. E aí, como elas tinham uma resistência a entrar nessa sala, então a gente propôs colocar luminárias indiretas, né, ao invés de ter uma luz simétrica, uma luz assimétrica, jogando luz para as paredes, para ser a luz de trabalho, dimerizável, e a gente botou lá o efeito estrelado no forro. E com isso, as crianças passaram a se interessar em entrar na sala. Então, elas saíram de uma resistência para entrar nos trabalhos de terapia, para uma facilitação do início desses trabalhos, inclusive chamando os amiguinhos, olha, vem ver as estrelinhas e tal. Então foi uma experiência muito legal. E a partir dessa experiência, aí sim a gente tem a próxima foto, que entra no pouco exatamente o que o Vicente falou, né? Que é aquela conjunção multissensorial. Aqui a gente tem o estímulo visual, junto com o tátil, né? Então a terapeuta está basicamente dizendo, essa luminária ali está trocando de cor, né? Então ela está dizendo, quando chegar na luz amarela, então tem o auditivo ainda, né? Então quando chegar na luz amarela, você tem que pegar a luz, e aí a criança tem que fazer esse movimento neuropsicomotor ali, esse desenvolvimento neuropsicomotor para pegar a luz com a fibra ótica, né? Que sensacional. Mais cases. Esse é um caso muito interessante também, que são salas de tomografia computadorizada, onde especialmente as crianças têm muita resistência, então foi criada toda essa ambientação meio espacial nessa sala, e tem até um depoimento muito interessante que eu vou deixar, porque acho que nós vamos rodar algum vídeo aí, né? E tem um depoimento muito interessante, porque quando a gente vai fazer esse trabalho do estrelado no forro, sobram algumas pontinhas de fibra que normalmente são recolhidas para reciclagem. E nesse caso específico, essas pontinhas ficaram na clínica e eles usam isso de uma certa maneira para presentear as crianças. Isso vai ser explicado em um dos vídeos, né? Então, as crianças passam também a contribuir para entrar no aparelho. Tem gente que sofre de pânico, né? Então tem uma série de questões aí. Temos mais? Temos mais. Esse é um trabalho que me toca profundamente. São salas, é um projeto que nasceu na Holanda, de salas multissensoriais, chama-se Snoezelen, e esse projeto foi trazido por uma entidade em Curitiba chamada ANSIP, trouxeram para o Brasil,
e basicamente aqui no Brasil para crianças, né? Mas no mundo já se usa muito também para idosos, para pós-cirúrgico, para níveis de estresse elevado, empresários com níveis de estresse elevado, enfim, eles usam essas salas multissensoriais. Aqui no Brasil ia fazer sucesso. Ia fazer muito sucesso. Na verdade, as salas já existem, né? Só precisava ter um redestino para também ampliar um pouco esses usos, né? Que empresário estressado é o que não falta. Vários, E aqui o mais legal é que a gente vê muitas crianças com síndrome de Down, paralisia cerebral, autismo, né? Que são submetidas a tratamentos multissensoriais. Também a gente vai ter uma explicação dessas salas em vídeo, que eu acho que vai ser muito bacana. Muito bom. Muito obrigado pelos cases. Vamos ver os vídeos agora? Eu sou Marisa Sela, trabalho há mais de 50 anos na área das pessoas com deficiência. A partir do momento que eu me aposentei, criei essa entidade para atender crianças recém-nascidas de alto risco, eu com deficiência. Depois fui fazer essa formação SNUSLEM, né, nos Estados Unidos, e trouxe para o Brasil. Quando eu conheci o SNUSLEM em 2005 nos Estados Unidos, eu vi que ele se ajustava integralmente no nosso trabalho, uma vez que o bebê que chegava aqui, em cada terapia que era necessário fazer, ele chorava. Então eu achei que a gente precisava tirar o foco da dor. E o resultado que nós fomos percebendo foi encantador. O SNUSLEM, na realidade, significa ver, vem de Deutschland e SNUSLEM. Ver, sentir e relaxar. Ele trabalha fundamentalmente em cima dos sentidos. Se houver qualquer déficit nos sentidos, vai haver um comprometimento no desenvolvimento. Então tem que ser luzes, cores, música, elementos táteis, né? Sou Jéssica, sou pedagoga, trabalho aqui no SNUSLEM como terapeuta. Aqui na sala eu trabalho mesmo utilizando recursos e que estimulem os 5 sentidos. Em geral, a gente atende crianças que apresentem atraso no desenvolvimento, com síndrome de Down, autismo, paralisias. O Arthur, ele é autista. Os autistas, eles têm dificuldade nessa imaginação, em sair do que é real para ir para o imaginário. Ele tem dificuldade na atenção, então o que eu faço também aqui principalmente é estimular a atenção e concentração. A fibra foi utilizada para isso, para ser um meio, uma estratégia lúdica para que ele pudesse aprender de uma forma divertida. A fibra traz essas possibilidades de brincar com esse lúdico, com essa imaginação, desenvolver a criatividade, para que realmente ele atinja todos os marcos do desenvolvimento ou atinja o máximo das suas capacidades. Ele mora nas cores. Veja essa orelhinha dele, tá limpinha. Vê se eu tô limpinho. Tá limpinho. Limpinho? Deixa eu ver se você tá limpinho. Deixa eu ver. Será que o Arthur tomou banho? Eu acho que você tomou banho, cara. Arthur tem cócega na mão, bebê. Deixa eu ver. Ó, Arthur. Veja se ele tem cócega na mão dele, Arthur. A Ana Beatriz, ela é uma criança que é aqui da escola também. Ela tem síndrome de Down e uma das características marcantes nela é que ela é um pouco teimosa, ela tende a ter uma personalidade mais forte. Dentro do SNUSLEM, essa personalidade forte dela não aparece tanto. Ela aceita mais as intervenções. Através dessa brincadeira, ela nem percebe que está fazendo o que eu pedi. Ela também tem um pouco de atraso no desenvolvimento. A Ana, ela sente mais dificuldade nessa manipulação. Não tem o interesse em pegar um lápis, por exemplo, e ficar fazendo contorninhos. Mas pegar a fibra e utilizar ela para girar e fazer movimentos circulares e passar a mão, olhar a cor, isso ela tem muito interesse. Então, na coordenação motora fina, foi o que mais foi desenvolvido utilizando a fibra ótica com ela. Você veja, a fibra ótica são fios de luz só, né? Vamos considerar assim. Quando que ele se torna importante? Quando ele passa a ser o instrumento para atingir o nosso objetivo. Fibra pode trazer
diversas emoções, diversas lembranças, e é isso que possibilita o estímulo. E a fibra faz parte disso, né? A fibra, ela é snoozling. Eu vejo que o snoozling sem a fibra não é snoozling. Adotamos há anos, aqui no Centro Clínico de Peruíbe, a estratégia de humanizar o nosso atendimento, em especial com a fibra ótica. Os pacientes, quando veem as luzinhas, né, a iluminação com a fibra ótica, eles já se sentem num outro lugar. É como se eles estivessem fora de um ambiente de clínica, de médico, de exame. Eu sinto mais aqui na minha sala a diferença do comportamento das crianças. Elas gostam, já na sala de espera, elas já ficam fantasiando aquelas luzinhas, o cometa passando, né? Então, para mim, os meus pacientes, eles se sentem mais relaxados, até para eu fazer um approach e começar o exame físico mesmo. Muitos pacientes, inclusive, vêm de fora para fazer o exame porque diz que realmente a gente fica mais tranquilo e mais confiante. Hoje aqui nesta sala, em especial, é a sala do eletroencefalograma, onde nós realizamos esses exames, onde é colocado na cabeça dos pacientes eletrodos e que muitas vezes o incomodavam em função de ter que ficar muito tempo parado. Nós tínhamos aqui muita recidiva, tínhamos que repetir às vezes muitos exames, porque a inquietude, a inquietação das pessoas, né, fazia com que dava alteração nos resultados. Com a colocação da fibra ótica, em especial nesta sala, e além desta sala, outras que nós colocamos no ultrassom, na sala da tomografia, na sala da ressonância magnética, na sala da densitometria e na sala da mamografia, vimos que o resultado foi extremamente positivo. As crianças adoram, os pacientes sempre ficam mais relaxados e eu tenho uma história com as crianças. Então eu falo sempre, quando as crianças vêm fazer, que se elas se comportarem muito bem, não se mexerem durante o exame, vou dar uma estrelinha do meu céu. E aí eu entrego uma estrelinha e aí eu sempre ponho assim no celular e mostro para elas. As crianças sempre ficam encantadas, então durante os exames a gente põe as tiarinhas e ainda dá as fibras para as crianças que elas amam. Tenho aqui um compromisso muito grande com a eficiência, com a qualidade, com a atenção ao paciente e com certeza a fibra ótica nos ajudou bastante nesse processo. Muito bom, parabéns pelos cases. Lindo, sensacional. Dr. Rui, falamos muito sobre respostas emocionais. E como fica a tal da fisiológicas, ou outra palavra que você quer colocar para nós, nos estímulos visuais e não visuais da luz? Quando nós falamos da parte biológica, né, a luz como estímulo biológico, vamos falar da luz como estímulo como um todo. A luz ela tem efeitos neurofisiológicos, aí nós estamos falando de hormônios. Ela controla todos os nossos hormônios, o início e término,
nós somos um reloginho, né? Tudo tem horário certo para começar e para terminar. E a luz modula isso. Né? Isso vem da natureza, pelo claro escuro ambiental. Nossa formação como seres humanos surgiu a partir desses estímulos. Então, neurofisiológicos, hormônios. Neurocomportamentais, acabamos de ver uma maravilha aqui agora, né, de exemplos da luz modulando o comportamento das pessoas. Mas tem um outro estímulo neurocomportamental da luz também, que tem relação com os hormônios, que são os hormônios e neurotransmissores responsáveis pelo nosso humor. Aqui a gente está falando de ocitocina, de dopamina, de serotonina. Então, isso é modulado pela luz também. E a luz como estímulo metabólico. Então, tudo que acontece no nosso metabolismo de energia, de alimentos, né, transformar alimentos em energia, também é modulado pela luz. E aí tem uma relação que é importante, que eu acho que é interessante a gente ressaltar aqui, que a quebra disso tudo nos conduz a doenças. Então, por exemplo, câncer pode ser aumentado se você tiver uma exposição irregular à luz. A gente viu vários exemplos também das pessoas ficarem mais calmas, né, com a luz, mais tranquilas e assim por diante. Então, depressão é também modulado pela luz errada, ou a falta de luz, né? Doenças metabólicas, como diabetes tipo 2, como obesidade. Obesidade também pode ser resultado de exposição irregular à luz. Doenças cardíacas. Então, gente, a luz certa na hora certa é sinônimo de saúde. Muito bom, doutor. Muito obrigado pela explicação. Sensacional. Estou maravilhado. Eu também gostaria de contribuir aqui com esse tema, ainda no nível de ajudar a indústria, né, para a iluminação integrativa. Então, eu chamo uma lâmina. Bom, iluminação integrativa. Aí eu faço questão e falo com orgulho, né, da nossa marca que desenvolve e fabrica COBs há mais de 2 décadas, a Evercore. Uma empresa que tem uma curva de aprendizado muito intensa e ela tem uma orientação à iluminação integrativa, a iluminação centrada no ser humano muito intensa, né? E esse COB de 5 canais chamado RGB-CW, né? Eu brinco que esse COB deveria se chamar iluminação integrativa ou brincando de mãe natureza, porque ele efetivamente tem plenas condições. Eu não sei se é a palavra certa agora, mas eu usava simular, mas como não existe mais artificial, é fazer a luz da natureza no ponto que nós queremos. De 1000 Kelvin a 20.000 Kelvin, e isso na cor branca, né? E em qualquer ponto do gráfico de cor, seja para o verde, seja para o vermelho, seja para o azul. É magnífico e com muita qualidade de cor, né? E aí, eu gostaria também de... nós temos aqui o doutor, que é pesquisador, o mundo prático do Wilson, da FASA, de contribuir, né? O próximo slide, por gentileza. A Evercore, ela fez diversos estudos relacionados à iluminação integrativa, e eu posso compartilhar com vocês depois sem problema nenhum. E eu trouxe apenas um, que é a fototerapia para autismo, né? Então, um amigo pesquisador do Dr. Rui, né, amigo no bom sentido, Ludilon, descobriu que o trabalho com as cores, e isso foi ensaiado através do nosso COB, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vejam, tem exemplos, o que acontece com o azul, o que acontece com o roxo, o que acontece com o verde. E os benefícios trazidos foram notáveis, assim como vários casos que vocês citaram, tá? Então esse é um caso. Por gentileza, o próximo slide. E ressalto também com bastante relevância que essa é uma tecnologia de invenção e tem patentes americana, europeia e chinesa. Tá? Então eu me sinto muito honrado, particularmente falando, de fazer parte de um fabricante que leva tão a sério esse assunto que vocês estão trazendo, né? E está totalmente orientado a essas tecnologias. Ok. Então, vamos lá, vamos dar sequência com o nosso podcast. Agora eu tenho uma pergunta para o mestre Vicente. Controle de luz é fundamental para garantir o bem-estar humano. Minha pergunta é, e se alguém quiser aprender mais sobre iluminação integrativa, quais as opções, mestre? Bom, antes de falar as opções, deixar bem claro que toda novidade
faz com que estimula, né, todo tipo de aventuras, né? Então, o que a gente tem observado muito quando começamos, né, eu mais há pouco tempo, o Rui mais tempo que eu, nós temos contato direto com várias vertentes que a gente vê no mercado, algumas, eu diria que mal intencionadas, outras não necessariamente mal intencionadas, falta de conhecimento mesmo, ou seja, um aproveitamento da situação. Então, sempre que tem uma novidade, aparece isso, né? Eu me lembro muito bem quando surgiu o LED branco, no final da década de 90, a gente ouvia assim, coisas, né? Quando veio o Covid, agora a pandemia, a gente ouvia coisas como esterilização do vírus, né? Aliás, eu gostaria até de citar, na época da pandemia, a gente ficava em casa, né? Então assistia tudo quanto era. E eu assisti de uma empresa que fabricava esterilizador, né? Fonte de esterilização com ultravioleta C, e fez lá a propaganda dele. Aí, na hora das perguntas, a pessoa perguntou, mas quando a gente faz isso daí, fica um cheiro estranho no ambiente, que é o ozônio. Ele gera, né? E o palestrante respondeu, não, esse cheiro é o cheiro dos vírus mortos. Eu te juro por Deus que eu ouvi isso, né? Foi quando eu simplesmente desliguei o computador. Eu falei, acho que eu não vou continuar aqui para ver o resto das perguntas. Então, isso acontece, né? É natural, e a gente vê isso quase que todo dia. Minha luz, minha luminária circadiana, né? Não, nós somos circadianos. A luminária faz o ciclo circadiano. A luminária também faz o ciclo circadiano. Outra coisa que a gente. Então, falta, como eu falei, às vezes mal intencionado e às vezes por, entre aspas, ignorância no assunto, né? Ignorância no assunto, né? Então, hoje tem vários, o próprio professor Rui, ele dá aula no IPOG. O IPOG tem um curso de pós-graduação. Na Belas Artes. O IPOG tem um de neuroarquitetura, que cobre uma das matérias, fala de iluminação integrativa. É um curso de pós-graduação, tem outras matérias, né? 240 horas de carga horária, não sei, por aí, né? No total. Na Belas Artes tem um curso de pós-graduação que tanto o professor Rui está lá, como outros, né? A professora Silvia Bigoni também está lá, o professor Isaac Rosenblatt, e aí vai, né? Eu não vou falar, senão depois eu não quero... Direitos Esquece autorais. de alguém, né? Esquece de alguém. Esqueço de alguém, é melhor parar por aí. E nós temos também no Light Pro Academy, eu e o professor Rui, nós temos um curso, aí não é pós-graduação, é um curso de extensão, de 20 horas, onde nós falamos exclusivamente de iluminação integrativa. É um fator importante que a gente sempre ouve, né? O pessoal desintegra a integrativa, né? Porque a integrativa, visual, não visual. E biológico. O não visual, psicológico e biológico. Biológico. Né? Então, é tudo integrado, né? Mas aí a gente já ouve, soluções que valorizam o não visual, mas penalizam o visual. E está errado, tudo é importante, né? O visual, ele continua sendo muito importante. Então, que é o propósito da iluminação integrativa, é integrar, como o próprio nome diz, é integrar tudo isso. Então, quem tiver interesse, IPOG, Belas Artes, pós-graduação, onde essa matéria faz parte da grade, mas se quiser um curso mais de extensão, né, mais dedicado a isso, então lá no nosso site, no lightpro.academy, que inclusive, fazendo um spoiler aqui, o Wilson vai ter um curso de fibras óticas lá também, né? Logo, logo nós vamos estar lançando esse curso lá. Ou seja, o objetivo é esse, é informação atualizada, informação
precisa e confiável. Maravilha, só não aprende quem não quer. Eu posso dar um pequeno parênteses bem rápido aqui sobre esse comentário do Vicente, que me chamou muita atenção, isso que você falou do cheiro do vírus, né? Com a fibra ótica não é diferente. Então, por exemplo, a gente mostrou muitos exemplos aqui, quase todos eles passaram pelo efeito estrelado, que é talvez a aplicação mais conhecida da fibra ótica. E a gente vê cada coisa sendo vendida na internet, então se eu puder deixar uma recomendação para o seu público, né? Cuidado com coisas vendidas na internet, com coisas publicadas na internet, como o Vicente bem disse, né? A gente vê, por exemplo, efeitos estrelados vendidos na internet que tem Flickr. A gente acabou de voltar de uma feira que foi a House Decor, onde a gente viu pelo menos uns 12 depoimentos de gente que comprou e falou assim, poxa, eu tenho uma criança com paralisia cerebral, pensem na gravidade disso, né? E está submetendo, então é só o efeito estético do estrelado que vai proporcionar tudo isso que a gente falou aqui hoje? Não, tem muita tecnologia embarcada. Eu diria, minimamente, isso não vale só para fibra ótica, mas qualquer coisa que você for comprar pela internet, minimamente põe um endereço lá do fabricante, verifique se existe uma fábrica, se é uma casa, né, enfim, em qualquer lugar, né, minimamente vá buscar se a informação ou o produto são procedentes, né? Que você pode estar adquirindo alguma coisa que vai te prejudicar. Que vai fazer mal, inclusive. Vai fazer mal. E acho que esse é o grande segredo da iluminação integrativa. Qualquer componente, qualquer luminária, qualquer fonte de luz, não importa se seja fibra ótica ou não, os LEDs incríveis que o Jader falou pra gente, você pode aplicar de maneira que seja saudável e você pode aplicar de maneira que seja exatamente o oposto. Então, precisa de projeto, precisa pensar. Bom. Muito bom, pessoal. Então, podemos fechar por aqui? Acho que sim. Sensacional. Né? Falamos para bastante. Mim, um assunto muito interessante. Muito interessante. Aliás, né, compartilhado por pessoas, né, que não tenho o que falar. São mestres na matéria, ótimo. Isso é muito bom. O reencontro, o legado, muito sensacional. Então, telespectadores, estamos encerrando, né, mais uma etapa da nossa terceira edição de podcast. Fica aqui a minha gratidão a todos vocês. Então eu passo a palavra aqui para o nosso querido Wilson para se despedir dos nossos telespectadores, por favor. Bom, Jader, primeiro, muito obrigado mais uma vez. Agradeço também ao professor Vicente e ao professor Rui pelo bate-papo super interessante. E se eu puder deixar uma mensagem final, eu diria que talvez quem assista a esse podcast vai pensar assim, puxa, a fibra ótica deu uma contribuição à iluminação integrativa, né? Mas eu queria deixar uma mensagem de que ao longo da minha carreira, a iluminação que eu recebi de volta por essa contribuição foi muito maior do que o pouquinho do esforço que a gente doou. Que isso sirva de estímulo para que outras pessoas se aprofundem. Continuem, peguem esse legado, pesquisem junto com o professor Vicente, com o professor Rui, façam o curso do Light Pro, que é espetacular, já tive a oportunidade de assistir algumas aulas de lá, então, assim, eu acho que é inspirador, né? E eu acho que a gente tem que buscar propósito para tudo que a gente faz. Muito então, bom. A iluminação integrativa deu um propósito para esses 35 anos de trabalho. Por isso que eu falei legado no começo. O propósito deixa um legado. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. A gratidão é minha. Professor Dr. Rui, por gentileza. Esse é o meu propósito também. A iluminação integrativa se tornou talvez o elemento mais importante de tudo que eu faço, né? Eu queria deixar a seguinte mensagem: busquem conhecimento, né? Não busquem informação. Informação a gente pega na internet, conforme o Wilson falou agora, você acha qualquer informação que você queira, correta ou não. E o conhecimento é a informação rastreável, aquela informação que você sabe de onde veio, você conhece as fontes validadas, você sabe que pode confiar naquilo. Então, estudem, né? A gente está numa área nova, com muitos desafios pela frente. Eu sou pesquisador, descobri algumas coisas, aliás, minha tese tem achados inéditos na literatura mundial, é muito interessante isso. Foi uma surpresa, eu achei que era erro, depois eu vi que não era um achado inédito, inesperado. Mas estudem, a gente tem muita coisa para descobrir ainda, tem muitas lacunas para serem preenchidas de conhecimento, então precisamos... estudar, a palavra é estudar. Exatamente. Muito obrigado, doutor, professor Rui. Mestre Vicente? Bom, agradecer você, Jader, por essa oportunidade, né, que já estamos na terceira edição. Agradecer o Rui e o Wilson pelo comparecimento, né, em se disponibilizar, vir aqui pessoalmente no estúdio para a gente gravar
esse podcast de alta qualidade, e agradecer quem está assistindo, e de novo, né, confirmando tanto que o Wilson e o Rui falaram, temos que estudar, né, nós temos que cada vez mais crescer mais como seres, né, e promover isso de forma geral para a sociedade. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Muito bom. Estudem, pessoal. Então, gratidão a todos vocês, telespectadores, aos nossos convidados. Então, com dancinha ou sem dancinha? Com dancinha. Cama, Camillion. Gratidão imensa, telespectadores. Até a próxima.